Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Hoje nós celebramos o 24º domingo do tempo comum. Celebramos, na verdade, no dia de hoje, a misericórdia de Deus, que vem sempre ao encontro da nossa miséria para nos fazer viver no seu amor. Assim como o Pai nos perdoa, devemos nos perdoar uns aos outros. Só é capaz de perdoar quem tem consciência de ser pecador e de ser continuamente perdoado por Deus. O que rezamos no Pai Nosso quando dizemos: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, deve brotar de um coração arrependido, capaz de abraçar o irmão pecador. Não é fácil perdoar. Perdoar muitas vezes é mais difícil ainda quando nós não sabemos também nos perdoar. Pedro deixa isso claro. Mas é preciso perdoar sempre, diz Jesus. Ele conhece a nossa fraqueza e quer que descubramos a infinita misericórdia do Pai. Quem experimenta a misericórdia de Deus não pode não compreender a miséria do irmão e da irmã. No Evangelho de hoje, Jesus conta uma parábola para responder à pergunta de Pedro: Senhor, quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Com sua resposta, Jesus ensina a necessidade de se imitar a misericórdia divina e deixa claro que os irmãos não têm o direito de impor limites ao perdão. Perdoar de coração o irmão torna-se a exigência para fazer parte do reino dos céus. É isso mesmo. O texto do Evangelho de hoje, ele encerra o capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Um capítulo dirigido exclusivamente à vida fraterna na igreja. Ao longo desse capítulo, Jesus nos tornou conscientes de duas coisas. A primeira, é impossível que, na igreja, é impossível que não haja escândalo. Onde está o ser humano, ali está a possibilidade do erro, da falha e do pecado. A segunda é que diante do irmão que erra, é preciso colocar em prática a correção fraterna, como vimos no domingo passado. Isso na tentativa de ajudar a pessoa a se tornar consciente do seu erro, que está prejudicando também a igreja. Diante disso, Pedro, escolhido por Jesus para liderar a igreja no sentido de confirmar seus irmãos na fé, faz uma pergunta que pode ser traduzida desse modo: existe limite para o perdão? A resposta de Jesus é clara. É preciso perdoar sempre, pois Deus nos perdoa sempre. Essa certeza do perdão de Deus está claramente expressa no Salmo de hoje. Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem as nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Tanto o Salmo de hoje, quanto o texto do Eclesiástico, nos tornam conscientes de que há uma relação direta entre a falta de perdão e o adoecimento. Ao nos perdoar, Deus nos cura. E o Eclesiástico pergunta: se alguém guarda a raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Imaginemos que a vida seja como um rio cuja água flui através da correnteza. Uma vez
represada, essa água fica parada e apodrece dentro de nós. Mágoa pode ser traduzida como má água. Uma água que está parada e apodrecendo dentro de nós, o que consequentemente nos adoece. Para evitar essa água represada, um exercício pode nos ajudar. Imaginar a ofensa que o outro nos fez como algo que não precisamos e nem devemos reter conosco, mas jogá-lo no rio da vida e deixar com que a correnteza leve aquilo embora. Quando decidimos não perdoar, decidimos viver em função do passado. O rio da vida continua fluindo. A vida continua aberta, nos convidando a olhar para frente, a seguir em frente, mas nós nos recusamos a olhar o que existe à nossa frente, a enxergar as nossas possibilidades, escolhendo beber todos os dias uma xícara do veneno da raiva, da mágoa, do ódio, do ressentimento, não enxergando que a pessoa mais prejudicada com a falta de perdão somos nós mesmos. Na tentativa de nos tirar dessa paralisia que nos adoece e destravar a nossa vida, o Eclesiástico nos dá um conselho. Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. A vida é curta. Ela é curta demais para escolhermos viver envenenados e adoecidos pela raiva ou pela mágoa. Quando menos imaginarmos, seremos recolhidos por Deus. E seria muito triste nos apresentarmos diante dele como quem não viveu tantas coisas que poderia ter vivido, porque escolheu enterrar-se vivo dentro do túmulo do ressentimento. Além disso, nos lembrar do nosso fim significa retomar a consciência de que seremos julgados por Deus. E nesse julgamento, necessitaremos do seu perdão. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados, também nos diz o Eclesiástico. Jesus também deixou claro que quem se recusa a perdoar de coração ao seu irmão, não receberá o perdão que necessita da parte de Deus. Talvez o nosso grande problema seja entender o que é perdoar. Se uma pessoa propositalmente nos fere, nos faz o mal, nós temos o direito de nos defender desse mal, distanciando-nos e nos protegendo da pessoa. Esse distanciamento nem sempre é possível fisicamente, mas é sempre possível emocionalmente, internamente. Eu não posso escolher como a pessoa vai me tratar, mas posso escolher como vou responder ao que a pessoa está me fazendo. Ainda que todos os dias ela me ofereça veneno para beber, eu tenho a liberdade de não tomar o veneno. E assim me manter emocional e espiritualmente saudável. A importância do perdão é realçada também por Jesus na imagem da prisão. Decidir não perdoar significa sermos trancados na prisão do ressentimento e permitirmos ser torturados dia e noite pela mágoa, pela raiva. Quando tomamos a decisão de perdoar, nós nos libertamos dessa prisão e dessa tortura. E voltamos a viver livres, abertos às novas possibilidades
que a vida tem a nos oferecer. A outra pessoa pode não ter mudado, mas nós mudamos a maneira de lidar com ela. Além disso, é sempre importante lembrar que toda pessoa que nos fere foi ferida antes por alguém. Às vezes, a agressão com que a pessoa nos trata nada tem a ver conosco. Apenas um pedido de ajuda de quem está machucado e não sabe como lidar com sua ferida. E é isso que nós precisamos compreender. Ainda uma palavra sobre o perdão. Perdoar não significa deixar com que a pessoa que feriu você, que ela possa continuar a fazer a mesma coisa. Trata-se apenas de você não viver em função do que aconteceu e ter mais cuidado ao lidar com a pessoa. Perdoar significa lembrar-se de que cada um de nós é parte do mesmo corpo de Cristo, a Igreja. Excluir um membro do corpo em nome da raiva prejudica todo o corpo. Mais importante do que nosso orgulho pessoal é a saúde emocional e espiritual do corpo de Cristo, a Igreja. Enquanto a raiva estreita a nossa visão e a faz manter o foco na pessoa que nos feriu, o perdão alarga a nossa visão e nos faz enxergar que todo o corpo se beneficiará com a nossa decisão em perdoar. Essa parábola nos adverte que o perdão a nós, concedido por Deus, será revogado, a menos que estejamos dispostos a perdoar os outros. Os que desejam receber a misericórdia de Deus precisam também mostrar misericórdia diante dos outros irmãos, sobretudo os mais fragilizados. Afinal, uma pessoa não pode viver, não pode de forma alguma dizer que não ama a Deus, ou que ama a Deus odiando o seu irmão. Mas é bom lembrar, como anunciou o Papa Francisco, Deus nunca se cansa de perdoar. Mas somos nós que nos cansamos de pedir a sua misericórdia. Aquele que nos convidou a perdoar 70 vezes 7, dá-nos o exemplo. Ele perdoa 70 vezes 7. Volta uma vez e outra a carregar-nos aos seus ombros. Nos tempos que nós vivemos tão difícil e que hoje a convivência nas famílias traz tantos desafios, é na família que as pessoas estão mais próximas. Isso gera mais amor e solidariedade. No entanto, às vezes também cria mais atritos e conflitos, onde prevalece o machismo e o egoísmo, há brigas e divisões. Onde prevalece o amor e o perdão, as famílias se fortalecem. E dando continuidade ao nosso momento de oração, me coloco na presença do Senhor como de costume. Recolho-me imaginando Jesus em casa, com uma criança no meio e rodeado pelos discípulos. Peço aquilo que quero. Fazer-me uma graça na vida do outro, assim como Jesus fez-se graça em minha vida. E buscando tirar proveito, contemplo a parábola. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.